Eu conversei com Felipe Grinan, que além de ser um dublador muito talentoso, é a simpatia em pessoa. Ele já dublou o Orlando Bloom, o Whis e muitos outros, então vem com a gente nesse papo. Felipe, muito boa noite! Tudo bem? Tudo tranquilo, como é que tá por aí? Tudo ótimo. Tentar achar um filtro aqui que me dê um melhor nesse domingo. Acho que esse aqui tá razoável. E aí? É bacana. Então, falando aqui do pessoal, diversos personagens que você faz, já tô lembrando pro pessoal, quem quiser, manda pergunta, comente. E é isso, primeiramente a gente sempre começa de uma forma mais pessoal. Eu queria que você, o próprio Felipe Grinan, se apresentasse. Quem é Felipe Grinan? Vamos lá. Felipe Grinan é um rapaz que nasceu no Rio de Janeiro na década de 70. Eu já era uma criança bem arteira, inventava muitas coisas em casa, tinha essa veia artística. E lá pela adolescência eu inventei de fazer teatro. Me formei como ator com 19 anos mais ou menos. Fiz alguns musicais e aí comecei a dublar. Eu dublo já tem um pouco mais de 25 anos. Eu fui funcionário da extinta Herbert Richards, no Rio de Janeiro. E fiquei trabalhando no Rio por uns 13 anos mais ou menos. E vim para São Paulo tem uns 13 anos mais ou menos. E aí nesse meio tempo me desenvolvi além de dublador, também como diretor de dublagem, professor de dublagem, hoje em dia também locutor, cantor e por aí vai. Esse é o Felipe Grinan, resumidamente. São diversas coisas que a gente vai explorar ao longo da nossa conversa. Também já vou pedindo para o pessoal mandar a sua pergunta, o seu comentário. A galera comenta aqui. Vamos fazer aquela participação para fazer uma live bem interativa. O primeiro personagem que eu escolhi para a gente falar é justamente porque eu queria falar de uma habilidade sua também. Você, como bem falou, é cantor. E um dos personagens seus que me marcou foi o Chip Skylark, do Padrinhos Mágicos. Primeira pergunta é o seguinte, é você que faz a parte musical do Chip Skylark e como foi esse personagem para você? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente está no meio de um projeto, a gente não sabe exatamente o rumo que isso vai tomar. Os Padrinhos Mágicos, embora façam muito sucesso, ainda façam muito sucesso, né? O Chip apareceu muito pouco, ele apareceu talvez num 6 episódios só. E eu não sabia que o Chip ia ser tão querido assim. O Chip é um personagem, né? A gente está aqui fazendo uma live, o primeiro que você citou já é o Chip. Um monte de gente cita o Chip até hoje. Poxa, imagina, um personagem que aparece em 6 episódios. E aí, das músicas, na verdade, a primeira música eu fiz, que foi os Dentes, ou Ikvi, que eu não lembro qual foi a música. Depois eu era cantor, eu cantava com Milton Nascimento. Eu era backing vocal dele. E aí eu estava no turnê. E aí, acho que as músicas seguintes eu já não pude fazer porque eu estava viajando. Eu gravei ele nas cenas, mas das músicas eu fiz só a primeira que eu cantei. Depois eu estava viajando em turnê, não pude fazer as outras. Então, É a dos Dentes Brilhantes? Oi? É a dos Dentes Brilhantes, a música? Eu não lembro se foi dos Dentes, foi Ikvik, talvez. Tem uma de Ikvik? Acho que foi. Sim, tem uma dessa, é o Irkvik. Acho que foi essa que eu fiz. E as outras eu estava viajando, eu não pude fazer, infelizmente. Ei, vi que você é tão que só de ver você por perto eu já dou chilique. Uhum. Mas pegando já para esse tema, pegando o gancho do personagem, cantar na dublagem, ele tem um complicante a mais? Porque eu fico imaginando que, tipo assim, tem muitas nuances que nem sempre o dublador pode fazer e a gente, como fã, nota muita diferença quando vai um dublador falar e vai uma outra pessoa cantar. E é muito interessante quando o dublador faz os dois. Tem muita dificuldade nisso? O que acontece é o seguinte, o desenho, a animação, por exemplo, a boca de um desenho, de um modo geral, não é tão realista assim. Então, quando você vai dublar um desenho, você até consegue enganar. Mas já aconteceu de eu dublar filmes mesmo, live action, filmes que têm músicas. Eventualmente a gente dubla também. E aí é muito mais difícil de enganar. Por conta disso, até que muitos filmes que são live action, que a gente chama, acabam mantendo as músicas no original. Antigamente não havia tanto essa preocupação de que você tinha que ter o mesmo dublador para cantar. Muitos dubladores não cantavam, então tinha mesmo essa mudança, né? Vinha uma pessoa dublando e de repente entrava uma outra cantando. Tentava-se chegar numa voz parecida, mas nem sempre era possível. O que, na verdade, eu acho que hoje em dia, às vezes, a Disney
tem preferido optar por atores de teatro, que são cantores mesmo, para dublar, né? E aí manter a mesma voz. Mas às vezes o cara, vou te dar um exemplo, algum filme, a pessoa dubla 25 cenas e canta uma música. Aí você tem uma música muito bem cantada e 25 cenas razoavelmente dubladas, porque na verdade não é um dublador, é um ator que não é um dublador. Eu fico pensando até que ponto vale tanto a pena assim você ter 25 cenas mais ou menos bem dubladas por conta de uma música cantada. Eu não sei se vale a pena essa troca. Às vezes eu acho que é preferível você ter um dublador, se for o caso, ele não souber cantar, que você faça um teste e encontre algum cantor que consiga fazer parecido com ele. Não sei se sempre essa troca é válida, de ter um cantor para fazer as duas partes, entendeu? E normalmente essa escolha é do cliente. Não, sempre é do cliente, né? Geralmente esses filmes hoje em dia são da Disney. Então, geralmente, é a escolha do cliente. Às vezes dá muito certo, mas pode não dar também. A dublagem não tem uma matemática, na verdade, né? É uma arte muito subjetiva. Então, fora algumas pérolas que são que todo mundo pensa igual, quando pegam, de repente, algum famoso para fazer um game ou um desenho, você fala, nossa, é meio unânime, né? Não vou falar, eu não cito nomes, mas tem alguns casos que é unânime. Nossa, fulano fazendo aquele desenho não tinha nada a ver. Fora esses casos unânimes, é um pouco subjetivo. Tem gente que gosta de uma coisa, aí alguém fala, a versão do Rei Leão ficou boa, outro fala, não gostei. A versão da Bela e a Fera eu gostei, aí eu não gostei. Então você é a arte, né? A arte em si não tem nada fechado. A verdadeira arte é essa, impacta de uma maneira positiva em um, negativamente para outra pessoa, não tem uma regra. Você tem que fazer o que você acha bom e alguns vão gostar e alguns não vão gostar. E tá tudo certo, tá tudo certo. O importante é cada um ter a sua opinião, cada um ter o seu senso crítico para realmente não ir pelos outros. Ou você gosta ou você não gosta. Olha, já estão lembrando do meu próximo personagem que eu iria falar, porque minha namorada ela é muito fã do Orlando Bloom. Inclusive, ela já teve um e-mail que era Raíssa Bloom. E aí você fez ele, principalmente nas sagas do Piratas do Caribe, que tá muito legal, muito bem dublado, a voz encaixa perfeitamente. Só que foi um personagem que no terceiro filme, de certa forma, teve uma despedida. Aí eu queria saber, ele chegou a voltar, mas eu queria saber, quando você faz esses filmes que são uma saga longa e tal, e sabe que aquele provavelmente é o último, bate em alguma coisa assim, eita, esse é o último desse cara? Então, na verdade, o que acontece? A gente, quando faz um personagem num filme de sucesso, como foi o caso desse, eu fiz vários filmes dublando o Orlando Bloom por conta desse filme. Então, mesmo quando acabou Piratas do Caribe, eu continuei fazendo ele. Então, por mais que você tenha se afeiçoado ao personagem e saiba que você vai deixar de fazer o personagem, você também se afeiçoou ao ator e continua fazendo o ator. Eu fiz talvez uns 7, 8 filmes dele, fora os do Piratas do Caribe. Então, eu continuei próximo dele de alguma forma. Então, você se despede, mas você continua próximo. É diferente, por exemplo, eu dublei alguns filmes do Paul Walker. Quando ele morreu, ali realmente não tinha mais jeito, né? Você não vai mais ter acesso àquele ator. Então, eu acho que isso sim é mais doído do que em si um personagem. Porque aí você também vai ter a oportunidade de fazer aquele ator com novos desafios, com personagens com outras nuances, outras histórias, em outras épocas. Então, acho que isso também é bem satisfatório. Uhum. Você também fez em muitas outras coisas o Drake Bell, que fez o Drake Josh, que viralizou, o pessoal gostava bastante. E o Drake fez diversas outras coisas, e algumas delas você fez, inclusive, o Padrinhos Mágicos live action e tal. Esse ator, como é dublar ele? É bacana também? Então, isso foi legal porque quando eu fiz o teste para ele, foi na Audio News, isso tem, mais de 15 anos, e eu lembro que não tinha... tinham feito com umas 2 pessoas, e aí tinham que completar, tinham que ser 3. Eu estava lá fazendo um filme, e aí perguntaram assim, vamos fazer aqui esse teste, e eu sabia que era para completar, entendeu? E aí eu fiz meio assim, fiz por fazer. Quando veio a resposta do cliente, que eu tinha sido aprovado, eu fiquei super feliz. E quando eu comecei a fazer a série, eu me divertia muito, porque o humor é uma coisa muito particular.
Eu posso te falar, eu gosto de comédia, você fala também, mas tem um filme de comédia que eu gosto que você não gosta. Tem vários tipos de comédia. Tem aquela comédia que é mais pastelão, tem aquele humor mais inteligente, mais sarcástico. Tem vários tipos de humor. O Drake e Josh tem um tipo de humor que eu acho muito engraçado. Eu me divertia muito fazendo. Então, para gravar, às vezes era complicado. Eu precisava me concentrar, porque eu ensaiava assim, eu tinha muita vontade de rir. Quando eu ia gravar, eu tinha vontade de rir de novo. Então, eu precisava me concentrar para ficar, né, para não rir na hora. Então, assim, e foi legal porque o tempo foi passando e ele foi desenvolvendo como ator, eu também. Eu vim morar em São Paulo, dublei ele ainda aqui em São Paulo, teve alguma coisa de Drake e Josh, eu já morava em São Paulo. Depois eu fiz alguns longas, veio Padrinhos Mágicos, foi muito legal porque eu pude estar de novo com os Padrinhos Mágicos, mas sendo o Timmy Turner, na verdade, ali, né, naquele momento, não mais o Chip. Depois, quando pintou, quando eu soube que ele ia fazer a voz do Homem-Aranha, eu fiquei muito empolgado, porque o Homem-Aranha era o meu herói preferido da infância. Então eu falei, cara, se ele vai fazer a voz dele lá, tem grande chance de eu fazer aqui. Porque pelos filmes, né, tinha sido o Tobey Maguire, depois eu não lembro se já tinha mudado para outro, mas era um outro grupo de atores, com outros dubladores, não era muito mais a minha faixa de voz. Quando foi um desenho e um dublador e um ator que eu estava acostumado a fazer, teve um teste, eu fiquei super nervoso, porque eu queria muito ganhar. Quando veio a resposta do teste, eu fiquei muito feliz, e foram, acho que, 4 ou 5 anos fazendo essa animação. O Homem-Aranha tem uma coisa engraçada, porque tem pessoas que escolhem animações específicas, né? Tem gente que ama a animação da década de 90, depois outros amam um outro... Tem uma galera que ama muito esse Homem-Aranha que eu fiz, que é o Ultimate. Tem gente que odeia esse Homem-Aranha. Mais uma vez, tinha um humor nele que eu gostava, por ser o mesmo do Drake. Então eu me divertia muito fazendo aquele desenho. Então era muito legal. E também fiz alguns longas dele ainda há uns 2 anos e conheci ele. Ele veio para o Brasil para um evento. Eu ia fazer um evento num sábado e ele no outro sábado. E aí as produções dos 2 eventos, né, sabendo, poxa, o dublador do Drake vai fazer um evento, acho que era em Campinas, e o Drake vai estar aqui também. E se a gente colocasse os dois nos 2 eventos? Então fizeram lá esse mix. E aí eu fiz o evento, o primeiro evento era comigo, então ele veio do Brasil uma semana antes para estar no evento que eu estava. É claro que, tendo ele, é óbvio que eu deixei de ser a estrela do evento, ou a estrela passou a ser ele, não tem nem o que falar e tá tudo certo. E aí eu cheguei um dia antes, ficamos no mesmo hotel, saímos para jantar, ele, a esposa dele. Foi muito legal poder falar, e aí eu falava dos vários trabalhos que eu tinha feito, além do Drake e Josh, falei de alguns filmes, né, do Homem-Aranha, e aí foi muito legal trocar figurinha, e tem uma coisa louca, porque é tanto tempo olhando para a cara dele, para o olho dele, para a expressão facial e física, que você se sente íntimo do cara. Então ele estava ali do meu lado, falando, gesticulando, e eu olhava e falei, cara, eu conheço esse cara. Estou mais de 10 anos olhando o jeito dele de fazer as coisas. Então, assim, foi muito especial. Foi o único ator que eu já dublei, que eu encontrei. Então, para mim, foi muito especial. Vamos passar para um outro personagem que, na verdade, ele foi 2 em 1. Que você teve a oportunidade de fazer o Power Ranger vermelho. E esse Power Ranger foi, entre aspas, rebaixado, porque o vermelho é o principal. E ele passou a ser o azul, que era o TJ, um personagem que eu gostava bastante. Foi o Power Rangers a versão que mais me marcou, que foi o Power Ranger no espaço e tal. E é claro, você, quando dublou, já era um sucesso Power Rangers, você já sabia que tinha alguma coisa. Bate uma responsabilidade quando você sabe que vem um título de sucesso que você vai emprestar a voz? Claro, porque o que acontece quando eles entenderam que o Power Rangers é igual Malhação na Rede Globo, né? Vai virando 1 ano, 2 anos e vai trocando o elenco. Quando a gente entendeu que aquele elenco ia sair e entrar um elenco novo, ficou todo mundo pensando, quem serão os novos Power Rangers? Eu tinha feito teste para o anterior, isso tem muitos anos. Eu não vou lembrar o nome dele, acho que quem chegou a dublar foi o Cristiano Torreão. Eu fiz o teste, não passei, então eu tinha um Power Rangers entalado aqui. Falei, quase. O Cristiano fazia o Adam. Isso, Adam. Eu fiz o teste pro Adam e não foi aprovado. Eu tinha começado a dublar.
E eu fiquei feliz de ter sido... Só de ter feito o teste eu já fiquei feliz, mas eu já achava, putz, meio que comecei agora, eu acho que não é para mim ainda. Acabou que não rolou. E aí, quando eu falei, putz, agora vai ter um novo Power Rangers. Aí perguntei lá para a diretora, vai ter teste de novo, sim. Vou te colocar. Eu fiz o teste com tanta vontade. Falei, cara, agora eu não vou perder. E aí ficamos nesse grupo. Eu, Flávia Sadi, Manolo, Mabel César, Rodrigo Antas. E aí depois, mais pra frente, entrou José Leonardo e Hermes. E a Fernanda Baroni era a Astronema, que era a vilã. Então, assim, era uma turma muito legal. E a gente gravava junto. Então, tinha a responsabilidade, sim, de estar fazendo parte de um novo elenco, de um sucesso. Eu tinha essa... Tem que dar certo. E também tinha isso de estar ali com um monte de gente que já dublava mais tempo que eu. E a gente dublava junto. Então, tinha essa responsabilidade de tem que fazer bem. Porque naquela época, quando alguém estava lá naquele grupo, às vezes 3, 4, 5 pessoas, 6, às vezes, sei lá, 8, e alguém errava, às vezes tinha que voltar do começo, fazer tudo de novo por causa daquela pessoa. Então tinha uma tensão muito grande, até você se sentir mais confortável, mais íntimo do trabalho das pessoas. Era muito tenso, porque se errasse por sua culpa, todo mundo olhava para você, o diretor falava, outra vez por causa do Felipe Grinan. Aí, nossa, era muita tensão. Hoje em dia tá lá o dublador, sozinho no estúdio, com o diretor, ele meio que tem o tempo dele. Ele vê a cena até onde ele quer, se errar, volta, às vezes aproveita no meio de uma frase. Antigamente era outra pressão. Por outro lado também, por mais tenso que fosse, era muito bom, porque você estava ali do lado de pessoas que já dublavam há 20, 30 anos. Então era uma aula constantemente. Você tinha a chance de aprender com quem inventou o negócio. Então, assim, o meu primeiro filme foi com a Marlene Costa. Então, assim, tinha sido Mulher Biônica, tinha sido As Panteras, tinha sido um monte de coisa. Aí, daqui a pouco, a minha primeira novela mexicana, que foi a Usurpadora, éramos eu, Sheila Dorfman, Miriam Fischer, Ricardo Schnetzer. Então, assim, ou você aprende ou aprende, entendeu? E aí era uma aula todo dia. Então, eu acho que era, por um lado, mais tenso, mas você realmente aprendia a fazer da melhor maneira possível. Entendi. A pressão fazia com que o cara tivesse que produzir sem errar. Aprendi por osmose. Quando eu fui fazer a pesquisa para saber diversos personagens que você fez, você pegou bastante ator que era considerado galã. Tem o Jude Law, o próprio Orlando Bloom, também o Jake Gyllenhaal. Eu queria saber se faz bem a autoestima quando selecionam você para emprestar a voz para esses gatos, essa galera que as meninas ficam doidas. Cara, faz sim, né? Mas o que acontece, que eu acho legal, é o seguinte. Primeiro, esses atores, né, o ator americano, eles estão sempre... como é que eu vou te explicar? Eles estão sempre lá, nesse mercado americano de Hollywood, eles querem competir para o Oscar. Então, por mais que eles sejam um rostinho bonito, a cada ano, os trabalhos que eles fazem, eles querem almejar a estatuazinha do careca dourado. Eu vejo que eles, mesmo bonitos, eles querem ser cada vez melhores, como atores mesmo. Aquela velha história, não sou só um rostinho bonito. Isso tem lá. Então, eu que dublo alguns atores há 20 anos, eu vejo a melhora que eles estão tendo a cada ano, a cada trabalho. E aí, eu podia perfeitamente ficar nesse lugar de, a minha voz é bonita, eu faço galã, e ficar num lugar cômodo. Mas eu aqui no Brasil preciso, como ator, também evoluir o meu trabalho, senão eles evoluem lá e eu paro de dar conta deles aqui. Se eles lá estão evoluindo como atores, almejando papéis melhores, papéis mais difíceis, muitas vezes deixando de ser o galã do filme para ser um vilão, ou criando um personagem daquelas biografias de cinema americano, que o cara engorda, emagrece, bota uma prótese. Se esse cara lá, ele não... Quer dizer, ele vai melhorando, se aperfeiçoando, eu aqui preciso me aperfeiçoar também. Eu preciso estar cada vez melhor e não me acomodar só na voz. Para o ego, de cara, em primeiro lugar, é ok. Mas se você fica só nisso, você vai empobrecendo o seu trabalho
e daqui a pouco você não faz mais eles. E aparece alguém com menos tempo de carreira que você, mas que tem mais gás, que está a fim de fazer melhor, e te passa, entendeu? Então, assim, eu gosto, mas não me acomodo nisso. Eu continuo exercitando o meu ator para continuar dando conta deles que estão lá. Perfeito, adorei essa visão. O J. Ronaldo, ele está perguntando quais animes você dublou, e a gente já vai entrar nesse tema, e eu queria começar primeiro pelo Vimon. O Digimon, ele tinha uma coisa muito interessante, porque o mesmo dublador fazia tanto ele pequenininho, aquela bolinha, como também ele grandão, forte e tal. É um desafio também você encontrar vozes diferentes a cada evolução? Sim, e o mais louco é porque o que acontece? Tudo era muito novo naquela época, né? Não tinha a internet que a gente tem hoje em dia. Então, hoje em dia, quando você vai fazer um trabalho, se você entende que é um trabalho que tem desdobramentos, fãs, sucesso, você pesquisa e se aprofunda naquilo. Você consegue ver versões até de outros países. Naquela época não era igual hoje em dia. Então, quando o Vimon começou, eu fiz uma voz para ele, ele era obviamente pequenininho, eu tinha que fazer uma voz X, mas eu não sabia que ele ia ficar menorzinho e menorzinho ainda. O Vimon é como se fosse o terceiro, tinha um segundo e um primeiro. Eu tive que fazer a voz mais fina que uma voz que eu já achava fina, foi super difícil. E depois ele meio bebezinho, mais fino ainda, foi mais difícil. Mas era muito legal de fazer porque era o caso do Power Ranger, foi na mesma época. Teve o Digimon 1, esse era o Digimon 2. Então estava tendo um novo elenco, novos dubladores, tinha de novo a responsabilidade de estar fazendo parte de uma coisa que fez muito sucesso. Então, quando a diretora me chamou para fazer, eu falei, cara, Digimon, né? Eu fiquei super empolgado e era divertido, porque o Vimon, ele era meio brigão, ele era meio, parecia um dragãozinho, assim. Era legal de fazer, mas também éramos todos juntos. Então, era difícil, porque por causa disso da voz, assim, ter que lembrar as vozes e ir engrossando, afinando, era muito doido. Mas era legal também, eu gostava de fazer, era muito legal. E o pessoal lembra até hoje, né? O Digimon era um sucesso e é lembrado até hoje. Uhum. E você também é uma das vozes de um dos principais personagens que fala também dessa renovação de um outro anime muito importante, que é o Dragon Ball. Agora em Dragon Ball Super, o pessoal já está lembrando aqui, a Doane Romero já está falando, que é o Whis, que é um personagem muito divertido e que também é um dos que está ajudando a renovar a popularidade do Dragon Ball, fazendo uma coisa diferente. Como é que você recebeu esse personagem sabendo que tinha toda essa carga de um anime extremamente conhecido? É engraçado porque o que acontece? Quando eu vim para São Paulo, lá no Rio de Janeiro, não havia tantos animes como sempre houve aqui em São Paulo. Então, a gente teve o Digimon lá, teve um ou outro pequenininho, mas não teve Cavaleiros do Zodíaco, não teve Dragon Ball, entendeu? Tinha menos coisas tão importantes. E a gente sabia que em São Paulo fazia-se o Cavaleiros, fazia-se o Dragon Ball. Quando eu cheguei em São Paulo, logo de cara eu fui chamado para fazer o Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu fiz o Thanatos. Ali eu falei, cara, agora eu mudei de cidade, estou podendo ter acesso aos animes que eu ouvia falar, estou fazendo parte de um time que já está jogando isso há um tempão, eu preciso dar conta do recado, né? Então, quando eu já peguei o Thanatos, já tinha uma carga ali, tinha uma pressão, porque eu sabia que era um vilão, que os fãs iam assistir, que os fãs iam ter opinião. E os fãs de anime, eles têm muita opinião. Eles falam se gostam, se não gostam, e falam mesmo. Alguém botou aqui, terrível providência! Já colocaram aqui o vídeo de tal. Então, assim, ali já foi meu primeiro, a primeira prova de fogo. E deu super certo. As pessoas gostaram muito do Thanatos. Ele era um vilão meio, eu chamo de meio shakespeariano. Ele falava de um jeito empolado, frases difíceis e tal. Quando veio o Dragon Ball, era uma coisa completamente oposta, né? Não tinha nada de, era uma outra voz, era uma outra história. E aí, mas tinha o mesmo peso, porque não só eu ia entrar numa história que já existe há décadas, como também eu sabia que vários colegas meus queriam poder fazer parte disso. E, de uma certa forma, o Wendel sempre faz testes para os novos personagens. Para o Whis, ele não quis fazer. Ele falou, não tem que fazer teste. É o Grinan. Vai ser ele. E aí era uma coisa de já entrar para fazer e sem saber se as pessoas iam curtir ou não. Quando eu saquei
o lance de que ele tinha uma dualidade, tinha aquele jeito meio andrógeno. E aí eu falei, cara, será que é para fazer isso mesmo? E ainda falou, vamos, a gente tem que se divertir. Se você se diverte, o público se diverte. E aí eu comecei a inventar umas coisinhas, o jeito afetado dele já é dele, mas eu comecei a botar um jeitinho de falar, umas palavras específicas e tal, para poder dar uma característica particular para ele. E o pessoal gostou. E o personagem fez sucesso, né, lá, que bom que lá também foi aprovado. E ele continuou aparecendo, né, no longa seguinte, no torneio. Ele seguiu fazendo parte da história. E eu acho que isso que você falou de renovação é importante porque é um personagem, eu sempre que eu dou entrevista eu falo sobre isso, que ele é um personagem que ele é poderoso sem ser necessariamente forte. Porque uma coisa não é a outra, não tem a ver com a outra. O poder é o poder, a pessoa tem poder. Ele é magro, ele é fraquinho, ele é esquálido e ele tem poder, ele não tem músculos. O poder dele é o poder que ele tem. Às vezes a pessoa é muito malhada, muito musculosa, é fortona e não é poderosa em si. O poder dele está em outro lugar. E eles lá entenderam que a gente está vivendo uma outra época hoje em dia, que é importante mostrar também que pessoas sem o perfil óbvio do fortão também podem ser poderosas por uma outra história. E é interessante ter esse ponto de vista hoje em dia também. E é uma coisa que tem muito nos animes, na verdade. Os magrinhos, às vezes, são os mais fortes e tal. Agora, uma coisa que eu percebo no Dragon Ball em particular, eu que sou muito fã e já vi conteúdos em inglês, em espanhol, em japonês e tal, é que o Dragon Ball, normalmente, cada um desses locais é totalmente diferente. A forma que os personagens... a voz mesmo, as escolhas de decisões, o próprio Goku é uma mulher lá no Japão e tal. E você, como diretor e dublador muito experiente, poderia me responder essa pergunta. Quando e qual é o ponto que os dubladores e diretores têm liberdade de fazer modificações para buscar que a obra faça mais sucesso no seu local, localizar propriamente dita? E não, é muito pertinente a sua pergunta, porque é por isso que hoje em dia não se fala mais tanto, mas sempre se falou versão brasileira, não sei o que lá. Porque a versão brasileira, se você tem países com culturas diferentes, você precisa tentar ver se aquilo tem impacto aqui. É claro que, embora o Chaves, por exemplo, tenha feito algumas piadas usando coisas locais, né? Como... Foram para o Guarujá, no lugar de ser Acapulco. Guarujá e tal. De um modo geral, dependendo do trabalho, eu acho que isso em si, não estou me referindo ao Chaves, mas em alguns trabalhos eu acho que isso não é uma boa opção, porque às vezes o filme é muito sobre uma cidade, ou sobre um local, ou sobre uma época. E aí quando você traz uma piada local, assim, às vezes fica complicado disso continuar fazendo sucesso. Mas a gente tem que entender a cultura do povo. Eu conversei com o Wendel sobre isso. No Japão, lá, eles são muito reservados. Então, uma pessoa um pouco espalhafatosa já chama muita atenção. O Whis, se eu fizesse no mesmo grau aqui, para gente que é espalhafatoso, não ia ter o mesmo impacto. Então tem que ser um pouquinho a mais. Você tem que entender ele comparativamente com o restante, qual é o grau dele ali e fazer um paralelo com o Brasil e saber o que você tem que fazer aqui para o povo brasileiro rir da mesma forma que o japonês tenha rido lá. Entendeu? Então a gente tem uma certa liberdade. Isso vai do bom senso. Não tem uma regra assim. Às vezes você pega um desenho, você fala assim, eu queria botar tudo nome brasileiro. Vou chutar, tá? De repente os Simpsons se chamaria os Silvas. Não estou dizendo que seria o caso. Mas às vezes tem alguns desenhos que você pega e você fala para o cliente, olha, aqui eu posso trocar o nome do personagem ao invés de Edward para Edu, ao invés de Richard, pode ser Ricardo. Você conversa com o cliente. Para filmes, eu acho um pouco mais complicado, porque tem lá, é o David, é o Bruce, é a Cat. Aí é meio que chamar de Kátia, de Bruno, de Davi. Você meio que vê um filme e você acha, mas às vezes alguns desenhos funcionam. Tem que entender o que é a vibe daquele desenho. Às vezes fica no humor, às vezes é engraçado trocar, e às vezes é exagerado trocar. Alguém botou aqui o Dudu, Dudu e Edu. É um exemplo que funcionou no Brasil, Dudu, Dudu e Edu. Entendeu? Eu nem sei como é que é o nome original,
Mas, de repente, se mantivesse o original, não ia fazer sucesso. Os Simpsons ficou como, só não é The Simpsons, é Os Simpsons. E funcionou também. Então, tem que perceber, tem que ter sensibilidade para entender cada produto e ter uma relação boa de conversa com os clientes. Lá fora, eles vão te dizer, olha, aqui no nosso país a gente colocou um nome bem local, a gente gostaria que vocês também colocassem um nome brasileiro aí, que eu acho que vai funcionar. E aí cada caso é um caso. Entendi. Às vezes acontecem alguns erros, exageros, mas quando se acerta, fica perfeito. A família Silvasauro, por exemplo, eu acho incrível que tenham escolhido esse nome. Dudu e Edu é massa. Diversas coisas. Então é o seguinte, vale a pena usar, desde que use o bom senso, como você bem disse. Outro personagem que o pessoal tá falando mesmo, eu lembro aqui que o Pedrex falou bastante, é o Marty, o Martinho, seja como for na brasileira, que é a zebrinha do Madagascar, que é um personagem muito divertido. Tenho certeza que você se divertiu também fazendo, mas o pessoal lembra muito desse personagem também? Muito. O que acontece é que o que você falou, né? Eu faço muitos galãs. Então, de repente, eu chego num local, conversando com pessoas. Quem que você dublou? Eu falo Jude Law, Matt Dillon, Adrian Brody, Bradley Cooper, Ewan McGregor. Aí as pessoas vão meio que, às vezes não sabem, porque não sabem que a cara do ator. Às vezes eu pego no celular e falo, esse ator aqui, o do filme tal. Ela conhece a cara, mas não conhece o nome. Então, Jake Gyllenhaal é campeão nisso. E aí, às vezes, para explicar, eu sou dublador, eu dublo a zebra do Madagascar, que era um personagem que era super óbvio, porque é um anime da DreamWorks, não um anime, uma animação da DreamWorks, né? E que fez sucesso de 8 a 80. Então, todo mundo assistiu. Você pode até, só vi um deles, não vi inteiro, mas qualquer um sabe, todo mundo ouviu falar em Madagascar. Então, é super fácil de explicar, é um dos meus personagens principais, assim. E eu me divertia muito fazendo, porque a zebra é doidinha. Cada um dos 4 tem um perfil, né? O leão é mais mitidão, né? Como o leão mesmo. E a zebra é o personagem mais popular, que faz as piadinhas, tem um jeito mais povão de falar, tem, né, piadas, tem gírias. Então, assim, era muito divertido fazer. A voz não era uma voz fácil, é uma voz aguda, que não é meu registro natural. Eu tinha que fazer aquela voz, então não conseguia fazer, tipo, todas as vezes que teve, era sempre 3, 4 gravações para dar conta de tudo, porque numa gravação só era desgastante para mim. E era muito gostoso de fazer. Quando eu soube que ia ter o 2, fiquei super feliz. O 3, então, mais ainda. E teve uns no meio, teve um de Natal, teve um Dia dos Namorados. Ao todo foram 3 grandes filmes e 2 ou 3 pequenininhos, que foram assim, entre épocas. Assim. Foi muito, muito, muito legal de fazer, muito especial, muito mesmo. Tem outro personagem também, que esse aí ficou conhecido por ser um apelão, que na verdade é de um game, que é o Silas, eu não sei se pronuncia Silas ou Silas. Eu já tinha largado o League of Legends quando eu vi esse personagem, pesquisei e vi que era você que estava fazendo. Li a HQ, é um personagem muito legal, com uma carga muito bacana. E aí, quando eu fui ver as falas, eu acho que é uma voz que, assim, você fazendo, é muito diferente de outras coisas que eu já lhe conheço. Eu queria saber se esse tipo de trabalho ele é mais desafiador, quando você tem que botar uma impostação muito diferente. Na verdade, é desafiador, mas eu gosto, né? A gente falou aqui da zebra. O que a voz da zebra tem a ver com o Silas? Ou com o Ultimate Homem-Aranha? Ou com, o Whis? São todos diferentes entre si. É claro, se você pega um galã de um filme, ele é minha voz, entendeu? Ele pode ser minha voz mais amorosa, ou minha voz com mais raiva, mas é a minha voz. Quando eu pego personagens que eu entendo que dá para brincar ali, dá para sair da zona de conforto, eu vou querer, eu vou tentar me arriscar. Eu acho legal esse desafio, senão fica muito mais do mesmo. Se eu vou para o estúdio, imagina, cara, são 20, quase 26 anos, manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, e às vezes sábado, às vezes até domingo, para fazer a mesma coisa sempre. Eu gosto de dublar exatamente pela diferença. Eu fiz muito teatro, muito, fiz muitas peças. Mas, por mais que a gente saiba que o ao vivo, às vezes, traz coisas imprevisíveis, você ensaia por meses para fazer igual. Você ensaia para fazer sempre
Josi ali, olha só, ela foi minha aluna, lindona. Você ensaia para fazer a mesma coisa todos os dias. Então, a dublagem é para não fazer a mesma coisa nunca. Você sai de casa sem saber o que você vai fazer. Aí você faz suspense, terror, faroeste, filme de pirata, desenho, você faz uma zebra, você faz uma coisa de época, faz na Grécia Antiga, você faz no futuro, uma nave espacial, você pode tudo. O que me atrai na dublagem é exatamente essa possibilidade de viver várias vidas diferentes todos os dias. Personagens diferentes. Um ator, de certa forma, ele está meio que sempre restrito ao seu biotipo, né? Eu vou fazer sempre o rapaz mais baixinho, com a carinha assim assada, lá, lá, lá. Na dublagem, se eu brincar com a minha voz, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer uma água, eu posso fazer um tapete, eu posso fazer uma parede falante, eu posso fazer um chapéu, entendeu? Eu posso fazer tudo. E é isso que me atrai. E aí, se eu não exercitar as minhas possibilidades vocais, eu vou estar sempre restrito ao mesmo tipo de personagem. Então, a minha brincadeira é mais agudo, é mais grave, é mais shakespeariano, é mais ralé, é de época, é mais infantilizado. Eu vou brincando. E assim, tem personagens que... Ah, faz o fulano. Eu não lembro como é a voz do fulano. Porque eu tenho que ouvir... É claro, se eu chutar a zebra, eu fiz durante trocentos anos, é outra história. Mas, faz o fulano da série tal. Putz, eu preciso ouvir. Eu ouço como aquele ator faz e tento imitar ele um pouquinho, fazer parecido com o jeito dele. Então sai o meu jeito modificado. Então, outro dia eu estava revendo o Hulk, que eu dublei o primeiro filme do Hulk. O cara tinha uma coisa monocórdia na voz. Era tudo reto o tempo todo, sem muita explosão. Porque quando ele virava o Hulk, aí é que ele explodia. E eu percebi isso fazendo, cara. Não é o meu jeito. Eu falo assim, eu tô aqui gesticulando com você. Ele falava aqui o tempo todo nesse lugar assim, uma voz o mais assim. E eu percebi isso fazendo, cara. E quando você abre seus ouvidos de verdade para perceber o que aquele cara pode te passar, você vai viajando junto com ele. Entendeu? Entendi. Teve algum personagem que te marcou por tirar muito da zona de conforto? Um que você diga, pô, esse daqui foi complicado. Eu acho que foi... o que acontece? Teve um filme, A Zebra é originalmente feita pelo Chris Rock, né? Então, o Chris Rock, ele tinha feito um filme chamado Um Pobretão na Casa Branca. Ele concorre à presidência dos Estados Unidos. Esse filme pediram teste. E aí, 2 dubladores já tinham dublado o Chris Rock. Então, lá na empresa onde foi feito o teste, mandaram os 2 dubladores fazer os testes. Tá. Só que aí, o cliente falou, não, eu quero 3 testes. E aí, mais uma vez, eu estava na empresa, aí o diretor falou assim, tem um teste com um personagem aqui, eu já mandei 2, ele quer 3. Vem aqui cobrir, vem fazer o terceiro aqui, terceiro teste. E ele meio que me chamou sem menor pretensão. E eu fiz sem pretensão também. Só quando eu olhei lá, desculpa, eu vi lá o Chris Rock, cara, o Chris Rock, que barato. E ele tinha um jeito de falar que parece com a zebra. É uma voz, é um registro diferente. E eu falei, cara, eu vou imitar ele, eu vou fazer como ele faz. E eu imitei igualzinho. E aí, bateu lá e falou assim, é o Felipe. Quando me falaram, eu falei, caraca, eu consegui, né, entre aspas, né, desbancar o fulano e o Beltrano e já faziam ele. Porque o fulano e o Beltrano faziam o jeito deles. Eu fiz o jeito do cara. Então, assim, uma coisa é você fazer um teste de 2, 3 páginas numa voz que não é bem a sua. Não chega um filme de 2 horas. Foram 3 dias dificílimos, porque ele falava, era bem agudo, era muito rápido, num registro totalmente diferente do meu. Então, para mim, foi marcante porque foi um trabalho dificílimo de fazer, mas foi muito recompensador porque o distribuidor era a DreamWorks. Quando veio Madagascar, teve teste para todo mundo, menos para a zebra. Porque para eles, lá na DreamWorks, a voz da zebra, do Chris Rock, no Brasil já era eu. Não tinha ninguém que fizesse tão igual. Então eu não fiz teste para a zebra. A zebra eu já peguei direto. Então foi muito legal por causa disso. Então assim, me tirou da zona de conforto e me trouxe muitos presentes, muitos, né?
Poder, por conta disso, ter feito aquele filme que foi tão engraçado, depois poder fazer a zebra em tudo que foi feito depois. Então, foi desafiador e foi muito, muito, muito legal. Bacana. Agora eu queria falar de um conteúdo que você está produzindo que eu estou achando muito legal, porque no YouTube você está contando histórias de terror de uma forma muito bem atuada, porque no YouTube a gente já conhece muitas coisas sobre terror, histórias e tal, mas nunca com a qualidade de atuação e também de interpretação que você está colocando e eu estou achando muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco desse seu lado youtuber e produtor de conteúdo. Foi uma coisa que a quarentena despertou? Então, vamos lá. O que acontece? Eu amo o terror desde criança, mesmo assim. Eu lembro que, né, quando eu era criança, não tinha nem TV a cabo, sou uma criança da década de 70, então a gente tinha filmes nem chamava SBT, chamava TVS, Rede Globo e Bandeirantes, era onde passava filme. E eu esperava os meus pais irem dormir, e eu ia para a sala, ligava a TV e torcia para ter algum filme de terror. E eu ficava lá procurando, e eu ficava lá bem perto da TV, assim, bem assim, não muito alto, e vendo o filme. Então eu lembro de todos os filmes de terror de quando eu era criança. A Casa Mal-Assombrada, O Expresso do Horror, A Casa que Pingava Sangue, A Noite dos Mortos-Vivos. Eu vi isso tudo com 5, 6, 7 anos de idade. Então o terror faz parte da minha vida, eu amo o terror. E aí o tempo foi passando e tal, e na verdade não foi a quarentena, não. Tá, deixa eu falar do YouTube agora. O terror é isso. O YouTube é o seguinte, quando nasce uma mídia nova, como surgiu o Snapchat, o TikTok, o Instagram, sempre quando surge uma coisa nova, eu já vou lá e boto meu nome. Eu não sei se vai dar certo ou se não vai dar certo, já está lá o Felipe Grinan. Então eu tenho um canal do YouTube desde que lançaram o YouTube. Eu tenho lá, eu sou antiquíssimo no YouTube. Quando assim, acho que eu sou um dos primeiros do Brasil. Só que assim, não existia nem ser um YouTuber. As pessoas botavam vídeos no YouTube, não tinha essa coisa de ser um apresentador. Então tá lá o meu canal. Eu falei, já que eu tenho, vou começar a colocar coisas. Então fui colocando, eu cantando num show, eu fazendo uma peça, eu ia alimentando com coisas que eu fazia, recortes de dublagem, entrevistas que eu dava, eu ia botando esse conteúdo solto. Com o tempo foi passando, daqui a pouco outro dia eu fui olhar, há um mês mais ou menos, eu fui olhar, tinham 6 mil inscritos. Eu falei, porra, 6 mil, né? Não é 40 milhões do Condzilla, do Whindersson, mas são 6 mil. Então tem 6 mil pessoas interessadas aqui. Aí passaram umas 2 semanas, eu recebi uma carta o antigo falando. Recebi um e-mail do YouTube. Você tem 10 mil inscritos. Eu falei, caramba, 10 mil inscritos? Cara, em um mês. Aí no dia seguinte tinha 11, depois tinha 12, 13. Eu fui olhar hoje, tinha quase 18. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei, cara, se as pessoas estão se inscrevendo aqui, é porque tem um interesse. Aí eu comecei a colocar conteúdo todos os dias. Eu comecei a colocar trechos que eu cantei, várias coisas na minha vida toda, clipes que eu fiz, tudo relativo à música. Quando eu esgotei isso, aí eu comecei a botar essas histórias de terror, que eu já tinha elas filmadas. Eu comecei a colocar lá todo dia, agora eu tenho colocado. Eu estou lançando todo dia às 9 da noite. Hoje tem às 9 da noite. Hoje é a 7ª história. São 13 histórias. Então, todo dia às 9 da noite. E aí eu estou pensando se a partir daí, que essas 13 estão prontas, se eu vou lançar mais histórias de terror ou se eu vou lançar uma outra coisa. Sei lá, histórias de amor, histórias de época, eu não sei ainda. Mas eu estou achando interessante isso de ter o conteúdo lá, lançar o conteúdo, porque eu tenho visto que as pessoas têm se interessado em ir até lá. Então tem visualizações todos os dias, tem inscrição todos os dias. Eu estou melhorando o canal a cada dia. E eu realmente vislumbro a possibilidade de daqui a pouco estar fazendo conteúdo realmente assim, falando sobre alguma coisa, dando a minha opinião sobre alguma coisa. E aí? Tem algum espelho perto de você? Então quem está aqui assistindo a live, aproveita, se inscreve no meu canal, né? Assista aos vídeos, curta, dê o seu joinha no final, compartilhe com os amigos. Já estou com o texto todo pronto aqui. O terror faz parte da minha vida, né? Para quem não sabe, eu sou um tiozão de 46 anos. Então, assim... Não tem quem diga. Terror faz parte da minha vida há 40 anos. Então eu vejo os filmes todos, eu amo terror. Eu vejo histórias, leio livros, todo dia quase eu vejo um filme de terror.
quase todo dia eu vejo filme de terror. Então, assim, quando eu pego ali, eu escolho a música, escolho a cena, faço a iluminação, escolho uma roupa. Tudo ali é pensado de uma maneira que eu sinta que aquilo vai, de alguma forma, cutucar a pessoa, instigar ela. O terror é uma coisa que ninguém fica impassivo. Ou você não assiste porque te incomoda e te faz mal, ou você assiste porque você gosta daquela sensação de tensão. Ninguém fica impávido assim, o terror, não ligo. Ou você busca, ou você odeia, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa ali nessa sensação de medo, que eu não sei qual é a explicação. Por que as pessoas, ou ter repulsa quanto ao medo, é óbvio ter repulsa ao medo, eu entendo. Mas por que tem tanta gente que gosta do terror? Eu não sei se é porque o terror, de alguma forma, deixa claro que as coisas não são exatamente essa coisa terrena, que, sabe, diz que tem alguma coisa além. É o sobrenatural, é o além. Tem alguma coisa que não é explicável, né? Por exemplo, filmes que falem de lobisomem, você fica assim, lobisomem, putz, isso é folclore. Fala de vampiro. Vampiro a gente ouve dizer que tem gente que bebe sangue, mas, pô, aquele vampiro com aquela capa e os dentes, não sei não, mas fantasma, por exemplo, é uma coisa que volta e meia a gente ouve um barulho em casa, alguém conta alguma história. A gente desconfia que tem espíritos por aqui. Ninguém pode dizer que não. Você pode dizer... não tem múmia, não tem lobisomem. Mas quando fala de exorcismo, quando fala de fantasma, casa assombrada, todo mundo tem uma história, ouviu falar de alguma coisa sobre isso. E também, Flavinho aqui também falou que é muito bonito ver você falando de uma coisa que você gosta, porque você fala com um brilho nos olhos. Mas eu queria deixar registrado duas coisas. Primeiro, 46 anos, não tem quem diga. Você está muito bem para a sua idade. E segundo, quem olha esse sorriso simpático do Chico Skylark não imagina que o cara é tenebroso no terror e que assiste desde os 5 anos de idade. A gente está perto do nosso fim. Eu queria fazer uma última pergunta, justamente porque você falou desse tema. E quando você pega um filme de terror para dublar e para dirigir? Aí você se acaba. Cara, eu aviso em todos os estúdios de dublagem, todos sabem. Falei, gente, quando vier um filme de terror, pensa em mim com carinho, por favor. Assim, e aí vários estúdios me chamam. Então, por exemplo, agora eu não posso falar por causa das questões de confidencialidade, eu estou dirigindo a dublagem num estúdio novo, já é o meu 5º filme de terror seguido. Porque eles sabem que eu gosto, eu faço com carinho. Não posso, infelizmente, não posso falar o que é, porque a gente assina vários contratos, não pode. Não posso nem falar o personagem ou se é uma refilmagem, não posso falar nada. Mas é o 5º seguido. E aí eu vou emendando, aí quando tá chegando, chegou mais filme de terror. Eles estão passando só pra mim, só pra mim, só pra mim. Então, assim, é muito legal dirigir a dublagem e dublar também. Porque tem uma tensão. Tem, inclusive, um vídeo meu lá no... Engraçado, tem que achar, não tô lembrando onde é que tá. Tá no canal, em alguma parte perdida dele. Eu tenho que botar no lugar mais óbvio. Eu tinha gravado um filme de terror chamado Fenômenos Paranormais. E durante a gravação, a gente ouviu, junto de mim no microfone, uma outra voz falando junto comigo. E aí o que acontece? Para quem não entende como é que funciona, quando você está gravando a dublagem, vai aparecendo o desenho da sua onda sonora. Então, se tem alguém falando um pouco mais atrás, seria uma onda diferente, uma onda menorzinha. A onda tinha o mesmo tamanho da minha onda. Foi entre os meus silêncios, tinha uma outra voz junto. Como se estivesse exatamente do meu lado do microfone falando: eu quero a minha mãe, socorro, eu quero a minha mãe. Uma coisa assim. Eu vou botar lá, tá lá, procure Fenômenos Paranormais na dublagem. Tem lá eu explicando isso. E assim, é isso que eu tô falando, as coisas estão aqui, gente. Eles estão por aqui, eles estão... I see that people. O diabo que vai atrás desse estúdio tá doido. Eu ia morrer de medo.
Enfim, Felipe, a gente está chegando perto do nosso fim. Eu queria demais agradecer a sua participação. O pessoal está elogiando a sua simpatia aqui e eu atesto, você é uma pessoa muito simpática. Eu conheço seu trabalho, acompanho você aqui no Instagram e sei realmente que você é assim sempre. E eu queria muito agradecer a tua participação, principalmente porque é muito legal quando artistas se dispõem a tirar um pouco de tempo para, principalmente nesse momento difícil, entreter. Você está fazendo isso no YouTube, no Instagram e agora com a gente aqui nessa live. Então, muito obrigado pela tua participação e eu queria que você se despedisse aqui do pessoal. Gente, eu adorei estar aqui com vocês. Assim, passou muito rápido, né? Porque, não sei, quando a gente fala do que a gente ama, e todo artista tem isso, né? Falar da nossa arte é um bálsamo. Fazer a nossa arte e falar dela é um prazer enorme. Foram passando aqui várias pessoas queridas aqui, que eu não fui tendo tempo de dar beijo, mas beijo para todo mundo que esteve aqui nessa live. E aí, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem com os amigos. Eu estou empolgadíssimo de fazer esse conteúdo lá para o YouTube e sinto que tem muita coisa vindo, muita coisa legal. Eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. E foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu adorei fazer parte aqui dessa live. Só fazer um último registro. Ian Cavalcante disse que pesquisou no celular dele o fenômenos paranormais na dublagem e o celular dele do nada descarregou. Não recomendo para ninguém, façam por sua conta e risco, mas se inscrevam no canal. E é isso, muito obrigado a vocês. E lembre-se, fiquem em casa, bebam água, façam exercícios, pois a gente vai sair dessa e vai sair muito mais forte. Um forte abraço e bom resto de fim de semana.